Olá, seja bem-vindo ao Juriciências Cursos. Meu nome é Edson Fonseca, sou professor de Direito Constitucional e vamos trabalhar hoje a temática do controle preventivo de constitucionalidade. A nossa abordagem será dividida da seguinte forma. Inicialmente vamos trabalhar o conceito de controle preventivo, depois vamos estudar como esse controle é realizado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e a hipótese excepcional de controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário. Controle preventivo de constitucionalidade é o controle de constitucionalidade realizado ainda durante o processo legislativo, ou seja, antes que o ato normativo ingresse no mundo jurídico. Há divergências doutrinárias sobre o momento exato em que um ato normativo ingressa no mundo jurídico, mas a maioria da doutrina converge para o fato de que o ato normativo ingressa no mundo jurídico no momento em que ele é sancionado pelo presidente da República ou, na hipótese de veto, no momento em que o Congresso Nacional derruba o veto. Então, controlar preventivamente a constitucionalidade das leis é analisar durante o processo legislativo a rigidez, a compatibilidade dessa proposição legislativa com a Constituição, de modo a se evitar que um ato normativo inconstitucional ingresse no mundo jurídico. Vamos analisar agora o controle preventivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Legislativo. A lei é um ato normativo complexo, o que significa dizer que ela é fruto da conjunção de vontades dos poderes legislativo e executivo. No entanto, é claro, o principal protagonista do processo legislativo é o Poder Legislativo. E com isso, então, o principal protagonista também do controle preventivo de constitucionalidade é o próprio Poder Legislativo. No Poder Legislativo, o controle preventivo ele é feito inicialmente pelo próprio presidente da Casa, já que ele tem o poder de devolver ao autor de uma proposição esta proposição sob o argumento de que a mesma contraria a Constituição. Depois, o controle preventivo é feito também pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela é, sem dúvida, o principal protagonista do controle preventivo no âmbito do Poder Legislativo. A Comissão de Constituição e Justiça ela tem o poder de exarar, de emitir um parecer terminativo acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de um projeto de lei. Muito embora o parecer da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, seja terminativo, ele não é absoluto porque contra ele cabe recurso ao plenário da Casa Legislativa. Esse recurso pode ser impetrado por 1/10 dos membros da respectiva casa. Mas é na CCJ, então, que se faz o controle preventivo da constitucionalidade das leis no âmbito do Poder Legislativo de modo mais contundente. E também o plenário das casas legislativas também faz controle preventivo de constitucionalidade, já que ele pode derrubar o próprio parecer da CCJ, a própria decisão do presidente da Casa, enfim. O plenário também é um espaço de controle preventivo de constitucionalidade. No Poder Executivo, o controle preventivo de constitucionalidade é feito por meio do veto jurídico do presidente da República. Quando o Congresso Nacional encerra o processo legislativo, a parte deliberativa, depois de aprovado em ambas as casas um projeto de lei, ele o encaminha ao presidente da República, que poderá, no prazo de 15 dias úteis, sancioná-lo ou vetá-lo. Quando o presidente veta o projeto de lei sob o argumento de que o mesmo é contrário à Constituição, nós temos o chamado veto jurídico. E este veto jurídico é uma das hipóteses de controle preventivo de constitucionalidade. Por meio do veto jurídico, o presidente da República evita que um ato normativo contrário à Constituição ingresse no ordenamento jurídico. Importante ressaltar que o veto do presidente da República ele não é definitivo, já que o Congresso Nacional, pelo voto da maioria absoluta dos membros de ambas as casas,
poderá derrubá-lo. Existe uma discussão doutrinária e jurisprudencial se o veto do chefe do executivo é passível ou não de controle judicial, se ele é sindicável judicialmente. Na DPF número 1, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o veto do chefe do executivo não é passível de controle judicial. O único controle que ele é passível é o controle político feito, como dito anteriormente, pelo próprio Congresso Nacional. No julgamento da DPF número 45, o seu relator, ministro Celso de Mello, chegou a se manifestar favoravelmente à possibilidade de sindicabilidade judicial do veto. No entanto, esta ação não teve deliberação do plenário, de modo que a última manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto é no sentido de que o veto não é passível de controle judicial. Há uma hipótese excepcional também de controle preventivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. Via de regra, o Judiciário faz apenas controle repressivo de constitucionalidade, ou seja, o Judiciário só controla a constitucionalidade dos atos normativos depois que eles já ingressaram no ordenamento jurídico. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite uma hipótese excepcional de controle preventivo feito pelo Judiciário. É a hipótese de julgamento de mandado de segurança impetrado por deputado federal ou senador que tem como objetivo proteger o seu direito público subjetivo de somente participar de um processo legislativo rígido. Explico melhor. Imaginemos a hipótese em que um grupo de deputados proponha uma proposta de emenda constitucional visando abolir uma cláusula pétrea. Ou seja, que eles proponham uma proposta de emenda visando a introduzir no Brasil a pena de morte para crimes comuns. Esta proposta de emenda é flagrantemente inconstitucional porque viola aquilo que está prescrito no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República. Caso esta proposição comece a tramitar no âmbito da Câmara dos Deputados, o que um deputado poderá fazer? Poderá impetrar um mandado de segurança diretamente no Supremo, pedindo para que o tribunal faça cessar a tramitação desta proposta de emenda flagrantemente atentatória à Constituição. Então, a única hipótese em que se admite controle preventivo de constitucionalidade feita pelo Poder Judiciário é no julgamento de mandado de segurança impetrado por deputado ou senador, apenas eles, e visando a proteger o direito público subjetivo do parlamentar de somente participar de um processo legislativo que esteja em conformidade com a Constituição da República. Em resumo, controlar preventivamente a constitucionalidade das leis é uma forma de evitar que um ato normativo atentatório à Constituição ingresse no ordenamento jurídico. Ele é feito no Brasil, como vimos, principalmente pelo Poder Legislativo e no Poder Legislativo principalmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas há também o controle preventivo feito pelo chefe do Executivo, por meio do veto jurídico, e esta hipótese excepcional, vista há pouco, de controle preventivo feito pelo Poder Judiciário no julgamento de mandado de segurança impetrado por parlamentar. É isso, esperamos que o vídeo tenha sido útil para você.